Bem, galera, né? Então, estamos aqui de volta, parte 2, tá? A gente está em farmacocinética e vamos continuar então. Até agora a gente viu as duas primeiras fases, né? Claro que eu falei para vocês que duas primeiras, mas não necessariamente acontece naquela ordem. A primeira, óbvio, é a absorção, né? Para a gente poder o medicamento chegar lá na corrente sanguínea, mas as outras três, distribuição, metabolização e eliminação, podem acontecer ao mesmo tempo. Claro que na maioria das vezes elas acontecem em maior extensão nessa ordem, mas elas podem acontecer todas ao mesmo tempo. Então, só lembrando, a absorção, chegar no sangue, distribuição é justamente distribuir, espalhar o medicamento para que ele chegue no órgão-alvo. Só que depois que esse medicamento chega no órgão-alvo, ele vai sofrer metabolização, que é o nosso terceiro ponto. E por que os medicamentos eles são metabolizados? Isso não acontece só com medicamentos. Durante toda a nossa vida, né, durante um dia inteiro e toda a nossa vida, a gente tem contato com várias substâncias que elas não fazem parte do nosso organismo. Ela não é natural do nosso organismo, mas ela consegue entrar. É uma substância, então, exógena, artificial, vamos dizer assim, usar essa palavra, relacionada ao organismo, que ela não faz parte. E qualquer substância que naturalmente não faz parte do organismo é chamado de xenobiótico. Cuidado para não confundir com antibiótico. Antibiótico é um tipo de xenobiótico, já que ele é medicamento. Mas xenobiótico é toda e qualquer substância estranha que não faça parte do organismo, que ela está aqui dentro. E medicamento não é diferente. A maioria dos medicamentos, eles agem em receptores que já existem na gente, em alvos terapêuticos que já existem, mas eles não são naturais do nosso organismo. Você não nasce produzindo um dipirona, o seu organismo não nasce produzindo, sei lá, um clonazepam, um diazepam. São substâncias exógenas que vão causar um efeito teoricamente terapêutico dentro do nosso organismo. Então, por isso que é importante metabolizar. Esse medicamento entrou, não só medicamento, como alimento, tudo que entra em contato com o nosso organismo, ele analisa, né? Passa aquele scan e dá uma filtrada ali, dá uma metabolizada, que é justamente modificar a estrutura química. Então, a gente pode dizer que metabolização são os processos, não acontece só num lugar e não acontece só de uma vez, são os processos que causam alteração química em várias substâncias. Então, isso é chamado de metabolização. Só que pode ser também chamado de biotransformação, já que a gente vai transformar a substância química em outra substância e essa transformação química acontece dentro do nosso organismo, então pode ser chamado de biotransformação. E o que é que essa biotransformação ela pode fazer com o fármaco quando é administrada em nosso organismo? Pode acontecer várias coisas, como eu já falei, o nosso organismo é complexo e para medicamento não é diferente. A primeira coisa que pode acontecer, e é a que a gente mais espera, é um fármaco ativo ser transformado em inativo, né? Então o fármaco está lá, fez sua atividade, provocou sua ação terapêutica, passou pelo órgão metabolizador, transformou em outra substância, agora ele está inativo. Mas não é só isso que acontece. Além dessa possibilidade, um fármaco, então, ativo, ele pode ser transformado em outra substância que também é ativa. E isso pode ser bom ou pode ser ruim. Às vezes, essa substância que também é ativa, ela é mais ativa do que o fármaco original que você administrou, ou às vezes ela é menos ativa, ou é igual. E aí, toda vez que há uma transformação do fármaco, que é a substância original, ele é transformado em outra substância, a gente chama essa outra substância de metabólito, ou seja, é um produto, né, da metabolização, é a parte final da metabolização. Então, seria a possibilidade. Então, recapitulando, fármaco ativo pode ser transformado em inativo. Fármaco ativo pode ser transformado em metabólito ativo. Ou um fármaco que é ativo, ele pode ser transformado em um fármaco tóxico, que é isso que a gente não quer também e acontece com alguns medicamentos. E ainda existe uma outra possibilidade, que é um fármaco inativo, ele ser transformado em um fármaco ativo, ou a gente chama isso também de profármaco, tá? Ou seja, um medicamento, ele é necessário ter uma metabolização para poder
ter uma transformação química, né, uma metabolização, para ele começar a ficar na sua forma ativa e aí ele fazer o efeito. Então veja que quando o fármaco passa por essa biotransformação, são várias possibilidades que podem acontecer com ele. Tudo isso tem que ser estudado quando a gente está desenvolvendo os medicamentos. Beleza, mas a gente está falando tanto de transformação, que vai ser ativo, inativo, passou por um local transformador, mas que local é esse? Onde é que acontece a metabolização? O principal, que todo mundo acho que já sabe, é no nosso fígado. Lá é onde acontece praticamente uma grande porcentagem de todas as nossas metabolizações. Não só com medicamentos, fármacos, mas também com alimentos ou outras substâncias que entram em contato com o nosso corpo. Mas além do fígado, também existem outros órgãos: rins, pulmões, pele, estômago, intestino. Tudo isso daí pode ser um local, um órgão metabolizador. E muitas vezes o fármaco ele não se restringe somente ao fígado. Ele é metabolizado em locais diferentes, em porcentagens diferentes. Se vocês pegarem a bula de algum medicamento que vocês têm em casa, vocês podem dar uma olhada. 80% dele é metabolizado pelo fígado, 15% é metabolizado pelo sistema digestório. Enfim, isso vai variar de medicamento para o medicamento. Mas o principal órgão é o fígado. E por que esse órgão é um principal? É uma questão biológica mesmo, tá? Não sei se vocês se lembram lá de fisiologia, mas dá uma olhada aqui na tela. Quando a gente se alimenta, né, ou quando a gente administra um medicamento por via oral, esse medicamento ele tem que ser o quê? Absorvido. A gente já viu isso na aula anterior. O que é a absorção? É quando o medicamento ele chega na corrente sanguínea. Falando de via oral, de sistema digestório, quando esse medicamento é absorvido pelo estômago e intestino, ele entra na corrente sanguínea. Mas qual é o detalhe? Ele não vai para a circulação sistêmica, ele vai para uma circulação chamada de circulação porta, que é uma comunicação direta entre o seu vaso do sistema digestório e os vasos do fígado. Então, todo e qualquer medicamento por via oral ou alimento, assim que ele chega no sangue, foi absorvido pelo estômago e intestino, passa direto para o fígado, através dessa comunicação via porta. Então, quando ele passa no fígado, aqui é que está um dos desafios para a gente poder desenvolver medicamento. O fígado agora, ele vai analisar quimicamente cada substância que está entrando ali. Se ele achar que aquela substância é tóxica ou se ele achar que aquela substância precisa de uma mudança, ele vai fazer essa mudança, que é chamada de biotransformação ou simplesmente o assunto que a gente está dando, que é metabolização. E como ainda esse medicamento, esse fármaco, ele não entrou na circulação sistêmica, ou seja, assim que ele foi absorvido, já foi mandado direto para o fígado. Então a gente chama isso de metabolismo de primeira passagem, ou também chamado de efeito de primeira passagem, tá? Primeira passagem porque o medicamento está acabando de entrar e ele já está passando pelo fígado, que vai analisar quimicamente. Tá, beleza. Mas o que é que isso importa então nas doses, né, nos efeitos do medicamento? Importa porque vários medicamentos, quando você administra ele, passa pelo fígado, ele é metabolizado. Essa metabolização ela pode ser boa, a gente viu, ela pode transformar um profármaco, que é inativo, em um fármaco ativo. Ou ela pode transformar um fármaco ativo em um metabólito mais ativo ou menos, mas muitas vezes esse fármaco que está ativo, uma parte dele é transformada em inativa. E aí você tomou aquela dose, por exemplo, um medicamento, a dipirona, vou usar de novo o mesmo exemplo, dipirona 500 mg, você tomou aquela dose, só que vamos dizer que 200 mg, estou dando um exemplo, tá? 200 mg sofreu metabolização extensa no fígado e agora só tem ativo aqui 300 mg. Então esses 300 mg é ele que vai para a circulação sistêmica e aí é ele que vai ser distribuído e uma parte dele é que vai chegar no órgão-alvo, o órgão final. Então percebam, né? Eu até falo muito isso para os alunos, essa quantidade de medicamento, de fármaco que está sendo administrada na gente, sei lá, 500 mg, 10, 200, 20, será que chega tudo isso no órgão-alvo? Claro que não chega, né, gente? Uma parte
já é perdida na absorção, outra parte é perdida no fígado, dependendo da via de administração que foi colocado esse medicamento, outra parte é perdida na distribuição e uma pequena parte é que chega no órgão-alvo para poder fazer o efeito normal. Ah, Lucas, então agora eu vou tomar metade do comprimido. Já que você está falando que não chega a nada, se você tomar metade, tudo isso vai ser também dividido pela metade. Então aquele comprimido, ou aquele, estou falando de comprimido, mas pode ser um xarope, uma cápsula, supositório, enfim. Aquela forma farmacêutica, aquela dose que está ali, já foi desenvolvida e pensada para poder passar por todas essas etapas e chegar à concentração ideal lá no seu órgão-alvo. Beleza? Então, esse efeito de primeira passagem pode ser benéfico ou ele pode ser maléfico. E aí vai depender também da via de administração. A via oral, claro que ele atravessa pelo fígado para depois chegar na circulação sistêmica. Agora, outras vias como endovenosa, sublingual, subcutânea, elas conseguem driblar, conseguem evitar esse efeito de primeira passagem. A via retal também é uma delas, mas depende muito da posição, ou seja, da profundidade que você colocou aquele supositório. Ela pode evitar parcialmente o efeito de primeira passagem. Tudo bem? Então, o fígado, como ele é o primeiro a receber, né? Normalmente é a via oral que a gente mais usa, então ele é o primeiro a receber o medicamento, ele tem a função de transformar quimicamente esse fármaco para fazer com que ele seja eliminado. Então, essa sequência de reações a gente consegue dividir em duas fases. Tá? A fase 1 ela é marcada por oxidação, hidrólise e redução, que seriam tipos de reações orgânicas. E a fase 2 ela é marcada por deixar o metabólito então, mais solúvel. Se esse metabólito ele ficou inativo, ele vai ser então eliminado provavelmente. Se depois da biotransformação, depois da metabolização, esse fármaco ele continua ativo, então ele volta para a corrente sanguínea para continuar fazendo o efeito. Isso acontece com muitos fármacos. Tem medicamentos que você toma, passa pelo fígado, aí vai para a circulação sanguínea, faz o efeito. Aí ele volta para o fígado, se transforma em um metabólito ativo. Aí vai para a corrente sanguínea, faz efeito de novo. E assim ele passa várias vezes pelo fígado até ele ficar na sua forma inativa, ou seja, não ter mais nenhum efeito. Então a primeira fase é para diminuir a reatividade química, ou seja, deixar ele mais inativo. E a segunda fase é para deixar ele mais solúvel, já que os dois objetivos da metabolização são justamente esses: diminuir a atividade do medicamento e aumentar a solubilidade do medicamento, porque tudo isso junto vai fazer que o medicamento ele seja eliminado de uma maneira mais fácil. Então eu peguei um exemplo aqui, que é o do nosso famoso ácido acetil salicílico, que é o AS. Então, dá uma olhada aí na tela, dá para a gente perceber aqui, né? Tem uma estrutura, um anel aromático, aqui em cima, lembrando de orgânica, tem um ácido, e aqui do lado a gente tem um éster. Ele sofre a reação de fase 1, e aí a gente tem, né, o éster se transformou no álcool e ele sofre a reação de fase 2. Esse álcool então se transformou no éter e agora tem um aqui agora carboidrato que foi ligado a ele. Então veja que a primeira etapa da metabolização foi para tentar inativar esse medicamento. Só que vocês estão vendo aqui que o ácido acetil salicílico se transformou em ácido salicílico, que também tem efeito, é o que eu falei de fármaco ser transformado em um metabólito que também é ativo, só que depois ele foi transformado, né, em outra substância que agora ela é inativa. Então o objetivo da metabolização é esse: diminuir a atividade do fármaco e aumentar a solubilidade. Só que tem dentro do fígado, quem faz todo esse processo, ou a maior parte desse processo, é um conjunto de enzimas que estão no local específico, que é chamada de citocromo P450. Parece até um nome de uma base, né, da NASA, né, uma sigla de uma base aérea, né, sei lá, aqui na Terra, mas o nome é esse, tá? Citocromo P450, ou também conhecido pela sigla CYP450. Agora ficou parecendo nome de rádio, né? CYP e tal, 450. Mas o nome dele é esse.
E ele é o responsável pela metabolização, ou seja, pela biotransformação de vários medicamentos que a gente utiliza durante nossa vida. E por isso ele também é responsável por dar algumas diferenças de pessoa para pessoa. Então a primeira coisa é essa, ele pode ser capaz de dar uma variabilidade interindividual. O que seria isso? Você tomou diazepam, o efeito do diazepam foi tantas horas, você sentiu tais efeitos benéficos, sentiu outros efeitos colaterais. Outra pessoa tomou da sua mesma idade, seu mesmo peso, assim, aparentemente as mesmas características suas, mas ela teve efeitos um pouco diferentes. Então, uma das explicações na variação desses efeitos, que aparentemente são duas pessoas iguais, você deu a mesma dose, ou seja, aparentemente tudo igual e deu diferente no final, uma das explicações é no citocromo P450. Um pode estar mais ativo em um indivíduo e o outro pode estar mais inativo. Enfim, é uma possibilidade. Outra coisa que acontece também é a toxicidade dos medicamentos. Também pessoas administrando a mesma dose, às vezes uma tem reações tóxicas e outras não têm. Outra coisa também é a interação entre medicamentos. A gente vai ver então que existem medicamentos que são chamados de indutores e existem medicamentos que são chamados de inibidores enzimáticos. O que seria isso? A palavra já diz, né? Indutor está induzindo, inibidor está, óbvio, inibindo. Então, indutor enzimático são substâncias que aumentam a atividade desse citocromo. E inibidores enzimáticos são substâncias que diminuem a atividade desse citocromo. E o que é que isso interfere quando a gente está falando de medicamento? Interfere porque, dependendo do que acontecer isso daí, isso pode, substâncias, por exemplo, indutoras. Algumas substâncias indutoras, elas aumentam a velocidade de metabolização. Ou seja, você, com a substância indutora, o seu fármaco pode ser metabolizado mais rápido. Consequentemente, ele vai ficar inativo mais rápido. E pode o efeito dele ser o quê? Reduzido. Ou, outra coisa também, você metabolizando mais rápido, você também elimina mais rápido. Isso acontece tudo para indutores. E o contrário vai ser para inibidor. Se você está tomando uma substância que é um inibidor enzimático, você vai demorar mais para poder fazer a metabolização, você vai demorar mais para poder eliminar, e isso pode ser bom, depende do medicamento, ou pode ser muito ruim. Você tem que tomar aquele medicamento, fazer o efeito terapêutico e ele tem que ser o quê? Eliminado. Vai embora que já fez o seu papel. Se ele começa a ficar muito tempo no organismo, aumentam as chances de ter o quê? Reações adversas. Então tem que ser analisado cada caso, tá? Além disso também ele altera a biodisponibilidade, ou seja, ele altera a concentração do medicamento. Então aqui eu tenho uma lista, tá? Na tela. Depois eu vou passar essa lista para vocês no anexo, nos materiais e anexos da aula. Mas aqui a gente tem substâncias que precisam desse citocromo para poder ser metabolizado. E aqui a gente tem substâncias inibidoras e substâncias indutoras. Então eu passo uma lista, não é completa de tudo, mas tem vários medicamentos. Depois, agora não, acessa lá o material, os materiais dessa aula. Então, depois que ele foi absorvido, distribuído, chegou, por exemplo, na sua cabeça, estava com dor de cabeça, fez o efeito, está sendo metabolizado, o que é que está faltando agora? Ser eliminado. Infelizmente, tem essa parte aí que é a de eliminação. Então, o conceito de eliminação nada mais é do que o processo pelo qual o fármaco, ou normalmente é o metabólito, ele é eliminado do organismo. Muita gente chama de excreção, Ele é excretado pelo organismo. Então, se o medicamento já fez o seu efeito, já foi metabolizado e agora ele não precisa mais continuar no corpo, ele é eliminado. Só que essa eliminação, ela depende muito de um fator que é a solubilidade. Por quê, gente? A gente vai ver que a maior parte dos medicamentos, eles são eliminados por via renal. E para a gente poder eliminar por via renal, a gente tem que eliminar na urina. E a urina contém o quê? Água. Então é óbvio que se o fármaco ou o metabólito ele é muito solúvel em água, fica mais fácil a gente eliminar ele, então ele é eliminado de maneira mais rápida.
E aqui na tela a gente pode ver bem isso, né? Então imagine que você tenha uma droga lipofílica, tá ela aqui em cima, e ela passa pelo fígado. Passando pelo fígado, ela sofre uma biotransformação. Essa biotransformação deixa agora ela o quê? Hidrofílica, ou seja, ela era lipofílica, apolar, não se dissolvia em água. Passando pelo fígado, ela se transformou. Se transformando, agora ela ficou solúvel em água. Solúvel em água, ela passa pelos seus rins e ela é o quê? Eliminada, é excretada. Agora imagine uma outra droga que não conseguiu sofrer um aumento de solubilidade no fígado. Ela continua lipofílica, ela continua apolar. Quando ela chegar lá nos seus rins, ele não vai conseguir eliminar porque ela não vai conseguir ser solúvel em água. Então, o que é que vai acontecer com essa droga? Ela vai voltar para o seu sistema sanguíneo para poder continuar fazendo efeito e para poder ser metabolizado novamente. Então, percebam que tem 2 pontos aqui críticos. O primeiro é o fígado, que é o principal órgão metabolizador. Então, normalmente, para as substâncias serem eliminadas, tem que passar pelo fígado. Se o fígado não fizer o papel dele, cara, que é metabolizar, fica muito difícil dos rins conseguirem eliminar essa substância. E o segundo ponto é a solubilidade. É necessário aquele metabólito ser solúvel para ele poder ser eliminado. Mas essa excreção ou eliminação não acontece só nos rins, tá? Ela pode acontecer também com o fígado, pode acontecer também com o sistema digestório, pode acontecer através da respiração, suor, lágrima, amamentação, saliva. Todas essas vias são alternativas para a gente poder eliminar o fármaco que já está inativo e já está solúvel. Mas claro que o principal via de eliminação é o sistema renal. E o sistema renal, ele forma essa urina para poder eliminar esse medicamento através de 3 processos básicos, que é filtração, reabsorção e secreção. Eu falei 3 porque excreção, a urina já está formada. Então ela vai ser excretada e vai ser eliminada. O que seria cada um desses, lembrando um pouquinho de fisiologia? Filtração, ela acontece aqui, né, no glomérulo. Então, lá na cápsula de Bowman tem um glomérulo onde o sangue vai ser filtrado. E várias substâncias passam do vaso sanguíneo para dentro do néfron. Chegando lá no néfron, ele pode sofrer uma reabsorção. O que é isso? A gente viu que era absorção. Absorver é o medicamento ou substância chegar na corrente sanguínea. A palavra reabsorção significa que ele está sendo absorvido pela segunda vez. Então, é um medicamento que está dentro do néfron, pronto para ser eliminado na urina, ele é reabsorvido, ou seja, ele volta para o sangue para continuar fazendo efeito. Por exemplo, substâncias, fármacos lipofílicos. Acontece isso daí com ele, né? Se ele tiver uma certa polaridade. E outra coisa que acontece é a secreção. A secreção, na verdade, é o contrário do que eu falei agora. O medicamento não entrou no néfron pela filtração, mas depois, em outro lugar, ele sai do sangue e também entra no néfron para poder ser eliminado. Então, aqui a gente tem 2 coisas que colocam substâncias no néfron: filtração e secreção. E tem um processo que tira a substância do néfron, que seria reabsorção. Juntando tudo isso, então, a urina é formada e o medicamento vai ser excretado. Só que cada medicamento, ele tem um tempo para ser excretado, e aí entra o que a gente falou lá no começo da aula anterior, que foi a primeira parte de tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida nada mais é do que o tempo, né, que o fármaco leva para que a concentração dele no sangue caia pela metade. Então, por exemplo, lá no seu sangue tem 20 miligramas, é a biodisponibilidade. Se o medicamento leva 5 horas para atingir 10 miligramas, ou seja, ele saiu de 20 e agora ele está em 10, metade. Então, a gente diz que a meia-vida desse medicamento é 5 horas, ou seja, a cada 5 horas é eliminado do seu sangue metade desse medicamento. E pelo gráfico, então, dá para a gente ver, né? Sempre vai ser eliminado a 100%, aí 100, né? Depois 50, 25, 12,5, enfim. Sempre aquele negócio, metade da metade da metade. Cada vez que libera metade, é chamado de tempo de meia-vida. Então,
isso corresponde à nossa farmacocinética. O medicamento, primeiro, ele é absorvido, entra na sua corrente sanguínea, distribuído, chega no órgão-alvo. Enquanto isso, ele já pode ser metabolizado, ou depois disso, ele pode ser metabolizado, transforma a estrutura química dele para fazer o quê? Deixar ele inativo e deixar ele mais solúvel. Quando ele está nessas duas formas, agora a gente tem que eliminar, porque tudo que entra no nosso organismo tem que um dia fazer o quê? Sair. Então, tudo isso a gente vai ver na próxima aula, que vai ser de farmacodinâmica, e isso vai, na verdade, influenciar a concentração do fármaco dentro do nosso sangue. A gente vai ver que existem algumas doses, né, que é chamada de subterapêutica, dose tóxica ou a dose que a gente quer, que é a dose terapêutica. Beleza? Então, só para a gente refletir um pouquinho sobre o que acontece com o medicamento dentro do nosso organismo, a gente viu que ele atravessa várias barreiras, né? São vários momentos, várias etapas, é quase uma maratona para o medicamento chegar lá no seu órgão-alvo ou chegar no seu tecido-alvo e fazer aquele efeito. E a mesma coisa acontece com a nossa vida, então deixar uma frase aí, né? Se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente não vai te levar a lugar nenhum. Então, a mesma coisa com o nosso medicamento. Beleza? Te encontro então na próxima aula, farmacodinâmica, para a gente poder entender agora como é que o medicamento interage com o alvo terapêutico. Até mais então.